adorarmos a Deus por mais um semestre. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado aí por suas orações, por essa instituição. Essa instituição, ela é projeto do Senhor, é projeto de Deus. Então, o que nós queremos nesse momento é que Deus realize, por meio dela, Deus planejou para ela, que ela fosse um instrumento para abençoar as igrejas e o reino de Deus aqui nesta região. Minha palavra para você é muito tranquila mesmo. O pastor Jefferson tem razão, tá? Nós estamos trabalhando nessa questão dos processos nossos junto ao MEC, e eles estão andando com muita celeridade. Dá para dizer para você que, em termos de perspectiva, não vai demorar muito. Nós vamos estar neste lugar ou na capela entregando os diplomas para vocês. Não vai demorar muito não, tá? Dá para dizer mesmo que, se as coisas andarem como nós esperamos que elas andem, com a graça de Deus, nós vamos fechar este semestre com os diplomas entregues. Amém. Mas o amém foi meio fraco. Sem fé. Agora sim. Agora faltou fé no povo, não falou? Meus irmãos, você sabe que dependemos de tramitação, de MEC, de Ministério da Educação. As expectativas são muito boas. As expectativas são muito boas mesmo. Pela minha experiência com isso, eu trabalho com isso há muito tempo. Eu vou completar agora, neste ano, 26 anos de carreira acadêmica. Pela minha perspectiva, nós venceremos este semestre com essa situação dos diplomas atendida e resolvida. E aí, querido pastor Benilton, quando entregarmos o último diploma, nós vamos fazer aqui um culto de gratidão a Deus. Então vamos começar do primeiro, hein? Do primeiro até o último, né? Do primeiro ao último, celebrando a Deus por cada diploma que viermos a entregar para os nossos egressos aqui, para os nossos alunos, tá? Não vai demorar muito não. Nós vamos ter notícias boas em breve para você. Os processos estão andando com muita celeridade. Eu queria apenas fazer mais um adendo à palavra do pastor Jefferson sobre a decisão da nossa Convenção Batista Brasileira, ali em Recife, né? Na nossa convenção se reuniu em Recife, e ela votou aquilo que até então estava no conselho, que é a criação do seminário, de uma direção única para os seminários, ou seja, a Convenção Batista Brasileira entende que ela precisa administrar os seus 3 seminários com uma única perspectiva, com uma única visão, e desta forma ela aprovou tanto na Câmara Setorial quanto no plenário geral o projeto de direção única dos 3 seminários. Isso significa dizer, meu querido, que nenhum dos 3 está encolhendo ou um ou outro está crescendo sobre os demais. Não é isso não. De vez em quando a gente ouve alguém falar, vai virar polo disso, daquilo. Os 3 se tornam polos, por quê? Os 3, o Seminário do Sul, o Seminário Equatorial, o Seminário do Norte, se tornam polos desta instituição, desta casa que a convenção agora está criando, né? Para fazer a gerência dos seus 3 seminários. Ela entende com isso que estes 3 seminários foram construídos, veja só, o primeiro deles há mais de 115 anos atrás, acho que 117 anos, o Seminário do Norte. Há mais de 100 anos atrás, esse primeiro seminário e os outros 2 vieram depois, eles foram criados para servir as igrejas, para servir a denominação, para servir o reino. E a Convenção Batista Brasileira entende que ela precisa fazer a gerência dos 3 seminários. Então, o que ela entendeu ser uma estratégia mais interessante para fazer essa gestão dos 3, é dar uma administração centralizada para eles, tá? Então, a convenção agora, por meio dessa direção única, administra os seus 3 seminários, né? Cada um deles. Não é que um se torna parte do outro ou engole o outro, nada disso. Os 3 têm o mesmo peso, o mesmo nível, a mesma relevância dentro do projeto. Os 3 estão no mesmo nível dentro do projeto. Palavra do nosso presidente, pastor Paim, lá na Câmara Setorial. Com isso nós somamos forças, porque não são agora 3 casas, é uma casa só. Uma casa que funciona em 3 regiões diferentes do nosso Brasil, para atender as igrejas, para atender o reino de Deus. Com isso, a Convenção Batista Brasileira está dando também diretrizes bem específicas do que ela deseja destes 3 seminários.
O que ela deseja desses 3 seminários? A Convenção Batista Brasileira disse o que ela deseja. Ela disse: olha, o que eu quero que nesses 3 seminários, a partir de então, façam é isso. Eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês me entreguem isso, eu quero que vocês trabalhem nesta visão. E as 3 casas são assim, casas da nossa convenção e vão colocar em prática a visão da nossa Convenção Batista Brasileira, a visão da sua mantenedora. A mantenedora da Convenção Batista Brasileira, ela nos disse, ela nos informou, ela nos falou o que ela deseja e é o que nós queremos fazer. Nós somos, pastor Jefferson, servos da denominação. Nós somos servos desta igreja. E o que nós queremos fazer é servir a esta igreja. Independente do lugar para onde esta igreja nos mandar, nós vamos servir a esta igreja. Então, deste jeito, desta forma, reunindo os esforços, somando os esforços, meus irmãos, nós vamos avançar com muito mais velocidade, nós vamos vencer os obstáculos com muito mais facilidade, porque nós estamos somando, não é, pastor Benilton? Estamos somando. E aí, nós passamos a ter um grande corpo docente. E pastor Samuel? Pastor Samuel, não é pastor Samuel, um grande corpo docente. Nós passamos a ter uma grande estrutura em espaços diferentes para atender esta missão. E desta maneira, a visão que a nossa mantenedora tem será implementada nesses seminários. Meus queridos, quer formar obreiros, quer formar ministros, quer formar servos e pastores para abençoar o reino e a igreja do Senhor. É para isso que nós existimos. É para isso que nós somos plantados aqui, lá em Recife e lá no Rio de Janeiro. Os nossos fundadores, eles estavam olhando para esta visão. E agora, nesse momento, então, eu queria dizer isso para você. Eu queria reforçar, o pastor Jefferson já falou, só que eu queria reforçar, não é? Eu queria reforçar isso, dizer para você, então, a perspectiva nossa é, então, trabalhar deste jeito, desta forma. Um corpo para fazer esta grande máquina de educação teológica do Brasil funcionar. Nós temos todas as condições de alcançarmos grandes vitórias nesta área. Não podemos entregar esta tarefa para terceiros. Se nós terceirizarmos a tarefa de formar nossos obreiros, nós vamos perder o controle sobre nossas igrejas. Nós vamos perder nossas igrejas. Nós não podemos abrir mão disso. O nosso diretor, o pastor Fernando Brandão, eu acabei pulando esta parte. O nosso diretor é o pastor Fernando Brandão, é o diretor desta entidade e suas casas. O nosso diretor, o pastor Fernando Brandão, ele nos diz, ele nos informa e ele nos dá as diretrizes do que nós precisamos fazer em cada uma delas, né? Nosso papel é formar liderança para as igrejas. E a visão dele, que ele compartilhou comigo desde que comecei a trabalhar com o pastor Fernando em 2017, quando ele chegou lá no Seminário do Sul, ele nos informava naquele momento o seguinte: as oportunidades estão aí, igrejas nascendo, crescendo e se desenvolvendo. Não faz sentido nenhum nossos seminários não terem alunos e vocacionados. As igrejas estão se multiplicando, a cada hora nasce uma igreja. Não faz sentido nenhum nossos seminários não terem vocacionados. Nós precisamos então encontrar uma forma de nos aproximar desta igreja que tem os vocacionados e dizer para ela: nós vamos preparar seus vocacionados. Pode enviar para cá. Eu digo que veio aqui hoje assistir esta aula magna, pode enviar seu vocacionado para cá. Amém. Pode enviar seu vocacionado para cá, porque ele vai terminar aqui a sua caminhada e vai sair daqui preparado, instrumentalizado, capacitado para servir a sua igreja ou a outra aqui nesta região. Amém. Nós vamos trabalhar nesse sentido, nós vamos dar tudo que nós tivermos à nossa disposição, toda a nossa energia para atender a esta missão. Amém? Amém. Agora eu vou apresentar o pastor David Blesser. David Blesser, meu amigo.